Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos. Aqui é o Felipe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica. Também no canal Ser Católico, onde esse vídeo também será postado. Bem, no vídeo de hoje, eu vou refutar mais uma vez aquela lenga-lenga protestante dos irmãos de Jesus, né? Aquela história. Eles tanto falam que Maria teve outros filhos, né? Que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Tudo para negar a virgindade perpétua de Maria. E os protestantes não aceitam, mas que é a fé da Igreja Católica desde o princípio. Então eu vou refutar mais uma vez essa história, né? Que Maria teve outros filhos. Ontem, no dia anterior, o dia que estou postando esse vídeo, me mandaram no grupo católico que eu participo no WhatsApp, dois prints, né? De um comentário protestante no YouTube, onde o protestante apresenta alguns argumentos tentando provar que os irmãos de Jesus eram irmãos biológicos, né? Então eu vou refutar isso, provar que um deles se sustenta. Vamos dar aqui a cena, passar aqui o material. Então tá aqui, né? Os irmãos de Jesus que não eram filho de Maria, refutando mais uma vez a lenga protestante. Então, o primeiro argumento que o cara coloca gira em torno, né, dos termos irmão e primo no grego. Aqui eu coloquei uma primeira parte do print do cidadão. Eu não cobri o nome dele, porque está usando um nome que é claramente fake, então não preciso cobrir, né? Então ele diz o seguinte. Então vamos lá. O Novo Testamento não foi escrito em hebraico, mas em grego. No grego existem palavras diferentes para irmãos e primos. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Colossenses 4:10, né? Observe o uso da palavra primo e do grego anépsios. Então, o argumento que quer colocar é o seguinte: no grego tem uma palavra para primo. Então, se os irmãos de Jesus fossem primos de Jesus, como nós católicos acreditamos, então os autores do Novo Testamento deveriam ter usado o termo anépsis, já que eles escreveram em grego. Será que se sustenta? É claro que não, né? Vamos lá. Então tá aqui. Eu vou usar aqui a Bíblia para refutar o cidadão, né? Vou citar aqui uma Bíblia de tradução protestante, Bíblia Almeida, revista corrigida. Lembrando que estou citando aqui apenas como recurso apologético, né? Como costumo fazer quando eu refuto o protestante. Para mostrar que a gente não precisa adulterar a Bíblia para defender nossa fé. Mas sempre vamos lembrar: católico lê Bíblia católica. Católico não lê Bíblia protestante. Porque Bíblia protestante não serve para o crescimento espiritual católico. Bem, dito isso, vamos para a refutação. 1 Crônicas 23, 21 a 22. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulher. Então o texto fala de dois irmãos biológicos, Eleazar e Quis. Eram filhos do mesmo pai, então eram irmãos biológicos. E Eleazar teve filhas, e Quis teve filhos. E diz que as filhas de Eleazar se casaram com os filhos de Quis, que eram primos dela. Só que o texto chama os filhos de Quis de irmãos das filhas de Eleazar. Irmão. E quando essa passagem foi traduzida para o grego, a Septuaginta, uma tradução feita aí no Antigo Testamento do hebraico, o grego por volta do ano 200 a.C., foi colocado o tema Delphos. O que é o texto grego? O que é grifado em negritos, né? A Delphos, tá aqui a Delpha, que é uma flexão do termo. Ou seja, foi usado a Delphos, irmão. Mas para estar se referindo a primos. Mas o protestante vai dizer, não, mas foi usado porque no hebraico estava irmão. Então, teve que manter a terminologia. Não tem nada a ver isso. Eu vou trazer aqui um texto, um livro que foi escrito originalmente em grego. Livro de Tobias, capítulo 7, versículo 2 a 4. Aqui eu tirei da tradução da Ave Maria. É um livro deuterocanônico que só tem nas Bíblias católicas. Então não tinha como tirar de uma Bíblia protestante, né? Então diz assim: vendo Tobias, Raguel disse a Edna, sua mulher: como este jovem é parecido com meu primo? Dito isso, perguntou: de onde viestes, ó jovens? Aqui ele está falando para Tobias e o anjo Rafael, que estava usando a identidade humana de Azarias, né? Eles responderam: somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Raguel prosseguiu: conheceis porventura meu primo Tobit? Certamente responderam. Então Raguel, que ele chama Tobit, primeiro, na tradução da Ave Maria, chama as duas vezes de primo. Só que no grego, eu coloquei o texto grego aqui, no grego, não. No grego, na primeira vez ele chama de primo, o tema anexos, que eu deixei grifado aqui. Na segunda vez ele chama de irmão, tema Delphos, está grifado aqui. Ou seja, esse texto aqui mostra também que no grego, a depender do contexto, o termo adelphos pode ser um sinônimo de anexos, dependendo do contexto, é evidente, né? Ou seja, todo anexos é adelphos, mas nem todo adelphos é um anexos. Quer dizer, o termo adelphos, que é irmão, pode ser usado para se referir a primo. Então, agora eu vou passar para a patrística, né? Vou mostrar autores, pais da igreja, chamando o irmão de Jesus de primo. Vou começar com Eusébio Cesareia.
que viveu no século, entre o século, final do século III e início do século IV. Talvez o maior historiador cristão que esse mundo já conheceu. Na História Eclesiástica, livro 3, capítulo 11, ele escreveu o seguinte: todos unanimemente consideraram idôneo para ocupar a sede desta igreja Simeão, filho de Cleopas, de quem se faz memória no livro do Evangelho. Disse que era primo do Salvador. Efetivamente, Egésimo declara que Cleopas era irmão de José. Ele chamou Simeão, uma variante de Simão, que era irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus. Ele chama Eusébio Cesareia, baseado em Egésimo, chama de primo de Jesus. Ele se baseia em Egésimo, considerador cristão do século II, cujas obras dele são perdidas. Tudo que a gente tem das obras dele é o que Eusébio Cesareia citou. E na História Eclesiástica, livro 3, no capítulo 32, verso 6, Eusébio Cesareia traz a seguinte citação dele. Nesta ocasião, o primo do Senhor, Simeão, filho de Cleofas, acima referido, foi denunciado por hereges e uns e outros foram julgados pelo mesmo motivo. Então, Egésimo, no século II, chamava Simão, o irmão de Jesus, de primo de Jesus, filho de Cleofas, primo de Jesus. E agora São Jerônimo, na sua obra sobre homens ilustres, no capítulo 2. Tiago, chamado irmão do Senhor, cognominado Justo, filho de José com outra mulher, como alguns pensam, mas como me parece, filho de Maria, irmã da mãe de nosso Senhor, portanto, primo de Jesus, de quem João faz menção em seu livro. Então, São João diz que Tiago era filho de uma irmã da mãe de Jesus. Portanto, ele coloca Tiago como um primo de Jesus. Lógico, não é irmã biológica, mas ele coloca Tiago como primo em algum grau de Jesus. Né? Então, ele mostra que é admissível. Né? Ele mostra que cabe o termo anépsios para Tiago, irmão de Jesus. Isso aqui é São Jerônimo. O cara que traduziu a Vulgata, fez a tradução da Vulgata, né? A tradução da Bíblia do grego, do hebraico do latim. Então, eu acho que eu entendi de grego. Próximo argumento. Tiago e José Simão e Judas. Aqui ele utiliza a palavra irmãos. Não é este filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José Simão e Judas? Mateus 13,55. Do grego, ele utilizou a palavra adelphos, que é usada para a palavra irmãos. Então ele coloca o seguinte. No grego tem a palavra para primo e tem a palavra para irmãos. Quando se refere aos irmãos de Jesus, usa-se a palavra adelphos para irmãos. Então, os irmãos de Jesus serão irmãos biológicos? Claro que não. Vamos lá. Vamos refutar o terceiro Tiago. O texto que ele colocou lá cita 4 irmãos de Jesus pelo nome, né? Tiago, José, Simão e Judas. Mas eu vou me ater a Tiago, que é mais conhecido. Porque se eu posso falar de todos os outros, o vídeo ficaria muito grande. Vou refutar o terceiro Tiago protestante, porque o protestante crê no terceiro Tiago. Por quê? Porque o protestante não pode admitir que o Tiago, irmão de Jesus, era um dos 12 apóstolos. Porque os dois Tiagos, que eram membros dos 12, não eram nenhum deles filho de Maria. Se ele admitir, se o protestante admite que o Tiago, irmão de Jesus, era um dos 12, ele vai ter que admitir que ele não era filho de Maria. Então vamos lá. Gálatas 1, do 15 ao 19. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, até com os que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele durante 15 dias. Não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então, São Paulo está narrando a primeira vez que ele foi a Jerusalém depois da conversão, e ele diz que nessa ocasião ele não viu em Jerusalém nenhum apóstolo, a não ser Tiago, Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Então, Tiago, irmão do Senhor, era um dos 12. Mas o protestante vai dizer, não, mas era apóstolo no sentido lato, como missionário da igreja, assim como São Paulo. Então tá. Então vamos ler Gálatas 2, do 1 a 9. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas da graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, São Paulo aqui coloca Tiago, uma das colunas da igreja ao lado de Pedro e João, que eram dos 12. Veja, Barnabé, eu vou mostrar mais adiante, ele era apóstolo no sentido lato, missionário da igreja, mas não foi considerado uma coluna da igreja. Tiago foi considerado uma coluna da igreja ao lado de 2 outros apóstolos, que eram membros dos 12. Quer dizer, foi dada a Tiago um grau de importância que não caberia a um mero missionário da igreja. Né? Ele foi tratado como coluna da igreja. Ao lado de 2 membros dos apóstolos. Então não faz sentido São Paulo chamar assim de coluna da igreja se ele não fosse um dos 12. Ele era um dos 12. Realmente não faz sentido. Né? Se ele fosse um mero missionário da igreja, considerar ele como coluna da igreja,
E não colocar Barnabé, que também é missionário da igreja, como coluna. Também era apóstolo, no sentido de missionário da igreja, como coluna da igreja. E também era parceiro de São Paulo na pregação. Né? E como é que eu sei que esse Tiago do capítulo 2 é o mesmo do capítulo anterior? É porque ele não especificou. Porque se fosse outro Tiago, São Paulo teria especificado. Como ele não especificou, é porque é o mesmo Tiago do capítulo anterior. Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215 depois de Cristo, numa obra chamada Hipotiposes, que hoje é perdida, citada, tudo que a gente tem dela é citado por José Cesareia, ele diz que esse Tiago, ele confirma que Tiago, irmão do Senhor, era um dos 12. Veja, Hipotiposes, livro 6, citação de José Cesareia. Havia 2 apóstolos com o nome de Tiago. Um, o justo, que tendo sido precipitado do pináculo do templo, foi batido com o bastão de pisoeiro até morrer. E o outro que foi decapitado. Então ele diz que só tem 2 apóstolos com o nome de Tiago. Um é o Tiago justo, que é o irmão de Jesus, e o outro é o Tiago, filho de Alfeu, o filho de Zebedeu, perdão, o Tiago maior. José Cesareia então acrescenta a seguinte nota. É também o justo que é mencionado por Paulo escrever. Não vi nenhum outro apóstolo, mas somente Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, então confirma que ele confirma, José Cesareia confirma que esse Tiago justo é o Tiago, irmão do Senhor. Então só tinha 2 apóstolos com o nome de Tiago. Né? Tiago justo, o irmão de Jesus, e o Tiago maior, filho de Zebedeu. Ou seja, então esses 2 vão corresponder aos 2 apóstolos membros dos 12. Né? O filho de Alfeu e o filho de Zebedeu. Então Tiago, irmão do Senhor, era um membro dos 12. Isso fica mais claro quando vamos lá em Atos 9, 26 a 28. São Lucas narrando a primeira ida de São Paulo à conversão. Jerusalém depois da conversão. Mesma coisa que São Paulo narrou em Gálatas 1, do 15 a 19. Veja que São Lucas narra. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe seus apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E esse lhe falaram, e como em Damasco, falaram ousadamente no nome de Jesus. Então, São Paulo, depois, na primeira vez que ele foi a Jerusalém, após a conversão, ele tentou se juntar com os cristãos, mas o pessoal não aceitava ele porque ficava com o pé atrás, porque não confiava que tinha realmente se convertido. Então Barnabé, que era um apóstolo no sentido lato, que vou mostrar daqui a pouco, levou São Paulo até os apóstolos, no caso Pedro e Tiago. Quer dizer, então, segundo São Lucas, São Paulo viu Barnabé, que era apóstolo no sentido lato, na primeira vez que foi a Jerusalém, depois da conversão. Atos 14, 14. Barnabé era apóstolo no sentido lato. Os apóstolos, Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes. Barnabé era apóstolo no sentido lato, ou seja, missionário da igreja. E Lucas diz que Paulo se encontrou com ele na primeira vez que foi a Jerusalém, depois da conversão. Então, se São Paulo, lá em Gálatas 1, do 15 a 19, estivesse falando de apóstolo no sentido lato, ele deveria ter dito que viu Barnabé também. Né? Ele não deveria ter excluído Barnabé, dito que só viu de apóstolo Pedro e Tiago. Se ele disse que só viu Pedro e Tiago, é porque Barnabé não se enquadra no tipo de apóstolo que ele está mencionando ali. É porque os apóstolos que ele falava ali eram apóstolos no sentido estrito, os 12. Então Pedro e Tiago eram membros dos 12. Então vamos lá, em Marcos 3, 3 a 19. E subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E entre esses 12 estavam quem? Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Ou seja, o irmão de Jesus era um desses 2. Ou era filho de Zebedeu, ou era filho de Alfeu. Não podia ser filho de Zebedeu, porque o filho de Zebedeu, ele era irmão de São João. O Tiago maior era irmão de São João. E São João não era um dos irmãos de Jesus. Então o irmão de Jesus, o Tiago, irmão de Jesus, era o Tiago, filho de Alfeu. Então já encontramos o pai do Tiago, irmão de Jesus, Alfeu. E a mãe? Vamos encontrar a mãe dele? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui para Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Isso aqui eu citei conforme a Bíblia Protestante Almeida Revista Corrigida. E aqui está adulterado. Tem uma adulteração muito sutil nessa passagem. E a falta do artigo definido antes de filho. Está aqui o texto grego da passagem, conforme o Codex Sinaiticus, que é um dos manuscritos gregos mais antigos que tem, que data do início do século IV. Observe o termo que eu coloquei em vermelho aqui. É o artigo definido, conforme a Concordância de Strong, o grego 3.588. O artigo definido. Então, tem o artigo definido. O que foi perguntado nessa passagem pelo pessoal de Nazaré é o seguinte: não é este o carpinteiro,
o filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão. Isso aqui é uma prova de que Jesus era o único filho de Maria. Por quê? Ele chamava de o filho de Maria. O artigo definido, para que ele serve? Para mostrar que o substantivo, a expressão nominal que lhe precede, se refere a algo específico. Específico seja por causa do contexto, seja porque é único. No contexto da fala do pessoal de Nazaré, não tem nenhuma especificação de que filho de Maria está falando. Né? Não tem Jesus, o filho de Maria, ou então o filho primogênito de Maria. Né? Não tem. Né? Se tivesse alguma coisa assim, né? Não daria. Se tivesse, por exemplo, Jesus ou filho de Maria, ou então o filho primogênito de Maria, então estaria especificado no contexto da fala de que filho está falando, e aí não tem como interpretar, deduzir disso que Jesus era o único filho de Maria. Só que não tem no contexto uma especificação de que filho de Maria está falando. Então, filho de Maria aqui então é especificado não pelo contexto, mas porque é único, porque ele é o único filho de Maria, né? Assim como ele deveria ser o único carpinteiro de Nazaré. Nazaré é uma cidade pequena, então não seria impossível haver apenas uma pessoa exercendo essa profissão, né? Então, Jesus era o único filho de Maria, o único carpinteiro. Ele era o único carpinteiro. Também não está especificado. Não tem nenhuma especificação no contexto da fala de que carpinteiro estaria falando. Então ele seria o único carpinteiro, assim como é o único filho de Maria. Então, Jesus é o único filho de Maria, não tem outro filho. E observe nessa passagem que entre os irmãos de Jesus é citado Tiago e José. Grava esses nomes. Então vamos para Marcos 15:40. Estavam ali também algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, menor, e de José. Então, aos pés da cruz, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José. Essa Maria é a mãe do Tiago, irmão de Jesus. Veja que os dois filhos dela que são citados aqui têm os mesmos nomes de dois dos irmãos de Jesus. Não é mera coincidência, Tiago. Marcos não colocou esses nomes aí por acaso, né? Porque mostrar que é a mesma mulher. São os mesmos irmãos. É a mãe daqueles irmãos de Jesus. Né? E essa Maria não é a mãe de Jesus. Por quê? Porque não tem lugar nenhum dizendo isso. Não faria sentido os evangelistas citarem nominalmente a mãe de Jesus sem dizer que é a mãe de Jesus. Assim como não faz sentido numa biografia, né, o autor citar nominalmente a mãe do biografado e não dizer que é a mãe do biografado. Não tem sentido. E para provar de maneira clara e irrefutável que não é a mãe de Jesus, vamos lá para Marcos 16, 1, 2 a 5. Passado sábado, Maria Madalena e Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir. Então ela estava entre as mulheres que foram ao túmulo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo para ao nascer do sol. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. Ficaram espantados. Então essas mulheres que foram ao túmulo ficaram espantadas, se assustaram quando viram os anjos. São Lucas 24, 1, 4, 5, 10, narrando a mesma história, o mesmo episódio. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestes resplandecentes, dois anjos, né? Estando elas muito atemorizadas, elas ficaram morrendo de medo, e abaixando o rosto para o chão, lhe disseram, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? E era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras. Né? Ou seja, essa mulher, essa Maria, mãe de Tiago, ela estava com as mulheres que foram ao túmulo. Essas mulheres, quando viram os anjos, ou o anjo, dependendo do evangelho que está lendo, ficaram morrendo de medo, assustados. Então ela teve uma reação que a mãe de Jesus não teria. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, 28 a 30. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada. Na verdade, o correto é cheio de graça. Não vou entrar nesse detalhe. Eu já tenho um vídeo no meu canal explicando a tradução da saudação do anjo. Deixarei aqui na descrição que você pode assistir lá. O link, né? O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Então, a Maria, mãe de Tiago e José, diante da aparição angélica no túmulo, se ficou morrendo de medo. Maria, mãe de Jesus, diante da aparição angélica na anunciação, ficou perturbada, ficou confusa, incomodada com a saudação, mas não ficou com medo. Mas o anjo disse para ela não temer, não temas. Mas o Lucas disse que ela ficou perturbada. Não usou a mesma expressão que usou, né? Quando ele fala da reação das mulheres no túmulo. Né? Se fosse a mesma reação, ele teria usado a mesma expressão. É o mesmo evangelista.
expressões diferentes porque eram reações diferentes. Né? Então, quando o anjo disse, não temas, Maria, ele está dizendo o seguinte: você calma, isso simplesmente quer dizer para você acalmar, para não ficar preocupada. Ou seja, Maria, mãe de Jesus, já tinha tido uma experiência com o anjo e não ficou assustada nessa experiência, não ficou morrendo de medo. Então não faz sentido que numa segunda experiência com o anjo, ela ficasse morrendo de medo. Então essa Maria, mãe de Tiago e José, não é a mãe de Jesus. Então, Tiago é filho de uma Maria que não é a mãe de Jesus e filho de Orfeu. E essa Maria é a mesma Maria que São João chama de Maria, mulher de Cleofas, né? São João 19:25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Né? Essa Maria, mulher de Cleofas, comparando com os outros evangelhos, não é a mãe de Jesus, pois evidentemente não é Maria Madalena. Ela é a Maria, mãe de Tiago e José. E é uma irmã da mãe de Jesus, uma parente. Ela, na verdade, era concunhada, porque Cleofas, como eu já mostrei aqui, segundo Egéspes, do Eusébio de Cesareia, ele era irmão de São José. Então era concunhada de Maria. Maria de Cleofas. Concunhada de Maria, mãe de Jesus. Bom, eu não vou entrar aqui na questão se Cleofas e Alfeu eram a mesma pessoa ou não. Vou deixar aqui um comentário do padre Paulo Ricardo. É o seguinte: essa Maria, ela é apresentada aqui como esposa de Cleofas, ao passo que no outro evangelho ela é tida como esposa de Alfeu, porque o filho dela é tido como filho de Alfeu. Podemos conjecturar quanto a isso que Cleofas e Alfeu fossem a mesma pessoa, com o nome grego e outro judaico, ou ainda que essa Maria, tia de Jesus, tinha se casado 2 vezes. Então a gente não vamos entrar na questão se Cleofas e Alfeu eram a mesma pessoa. Podemos pensar que ela era a mesma pessoa, com 2 nomes, como Mateus, o apóstolo Mateus, que também chamava Levi. Ou a gente pode pensar que era que essa Maria, mulher de Cleofas, foi casada 2 vezes. Primeiro casou com Alfeu e teve Tiago, depois casou com Cleofas e teve os outros irmãos de Jesus. Enfim. Mas já dá para ver que Tiago, irmão de Jesus, tinha uma mãe e um pai diferente de Maria e José. E se ele tinha uma mãe e um pai diferente de Maria e José, não era irmão biológico de Jesus, por coerência, os outros irmãos, José, Simão e Judas, e aquelas irmãs, também não eram irmãos biológicos de Jesus. Diferença de irmão de sangue e irmão de fé. Ele vai colocar o seguinte: pode ser usado algumas vezes em irmãos de fé, né, o tema Delfos. Vamos entender agora. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo, amado Filemon, também nosso colaborador. Filemon 1:1. Podemos observar o contexto e diferenciar os irmãos de fé e irmãos de sangue, que é o que vem antes e o que vem depois dele. Chegou também a Derbe a lista, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Observe que o contexto diz que Timóteo não era da família do Paulo de Tarso, mas está bem claro aqui que é um irmão de fé. Aqui está bem claro que é um irmão de fé. Então qual que é o argumento? Pode ser usado para irmão de fé também, mas quando é irmão de fé, o contexto deixa claro que é irmão de fé. Se fosse, né, ou seja, quer dizer o seguinte: irmão pode ser falta, as coisas que não é irmão biológico, mas se não fosse irmão biológico, em algum lugar isso seria deixado claro. É mesmo? Então tá. O cara citou a carta Filemon. Eu vou usar essa carta para refutar ele nesse argumento. Vamos ler a carta de São Paulo a Filemon. Filemon, versículos 8, 10, 21 e 22. Só tem um capítulo, né? Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te, meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações nos hei de ser concedido. Então São Paulo, quando escreve Filemon, ele era prisioneiro, só que ele estava numa prisão onde ele sabia, ele tinha confiança, ele esperava, né? Ele acreditava que seria liberto, né? Poucos dias depois, porque ele pediu para Filemon preparar uma pousada quando ele fosse se encontrar com Filemon, né? Então ele acreditava que pouco tempo depois seria libertado. Ele tinha experiência disso, né? Isso encaixa com a prisão dele em Roma, a primeira prisão dele em Roma, narrada no final de Atos dos Apóstolos. Veja, Atos 28, 16, 30 a 31. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou aos presos o general dos exércitos, mas Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. E Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação, que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele ficou 2 anos, São Paulo ficou 2 anos nessa prisão narrada aqui. A primeira prisão dele em Roma, ele ficou 2 anos preso.
Eles viriam ficar presos de novo depois quando ele é martirizado. Mas nessa primeira vez ele fica preso por 2 anos. E tinha uma certa liberdade. Ele estava na prisão domiciliar, tinha uma certa liberdade, porque ele podia pregar o evangelho, podia receber pessoas. Se encaixa com a prisão dele em Fílimo, quando ele escreveu a carta a Fílimo, porque São Paulo sabia que seria liberto poucos dias depois. E essa prisão que ele ficou em Roma, ele ficou temporariamente, ficou 2 anos. Só que se São Paulo estava preso nessa prisão, narrada em Atos 28, então ele escreveu Fílemo antes de Atos dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos ter sido escrito. Por quê? Porque São Lucas diz que São Paulo ficou 2 anos. Ele sabia o tempo que São Paulo ficou na prisão. Se ele sabia esse tempo, é porque São Paulo já tinha saído da prisão. O período de Paulo na prisão, dessa prisão, já tinha sido concluído. Então São Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, foi depois de terminar de Paulo sair dessa prisão. Então foi depois de São Paulo escrever a carta a Fílemon, porque quando escreveu a carta a Fílemon, São Paulo ainda estava na prisão. A carta a Fílemon foi escrita em Roma. Isso também que tem um dicionário bíblico, o Wycliffe, que é protestante, também reconhece isso na página 798, quando fala da carta a Fílemon. O local mais provável é Roma, logo depois do ano 60 depois de Cristo, onde Paulo encontrava-se acessível aos visitantes. Então é o local mais provável, né, que São Paulo tenha escrito a carta. Ele diz que é Roma e foi no momento que mencionado em Atos 28, 30 a 31, nessa prisão citada aí. Então, quando São Paulo escreveu essa carta a Fílemon, não tinha escrito, aquele texto de Atos, não tinha um texto escrito que confirmasse que Timóteo não era parente consanguíneo de Paulo. Não tinha. Então, quando Paulo escreveu nessas cartas chamando Timóteo de irmão, não existia em nenhum lugar escrito uma confirmação de que São Paulo e São Timóteo não eram parentes consanguíneos. Isso era pregado oralmente. E é por isso que São Paulo não se preocupava em especificar isso, porque era pregado oralmente. Não tinha isso. Assim como os irmãos de Jesus. Não foi na Bíblia uma especificação ao pé da letra de que ele não era filho de Maria. Mas isso era pregado oralmente. Veja, eu vou mostrar isso. E desde o primeiro século se crê que Maria é sempre virgem. Ou seja, que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. Vou começar com Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio, ele nasceu no ano 35, morreu no ano 107 depois de Cristo. Ele viveu, ele conheceu os apóstolos, foi discípulo de São João. No fim da vida dele, pelo ano 107 depois de Cristo, ele escreveu algumas cartas. E na carta aos Efésios, no capítulo 19, versículo 1, ele escreveu o seguinte: ao príncipe deste mundo ficou escondida a virgindade de Maria, seu parto, igualmente a morte do Senhor. A virgindade de Maria ficou oculta ao príncipe deste mundo. E por que foi oculta? Segundo Orígenes de Alexandria, homilia 6, 3 e 4 sobre Lucas 1, 24 a 33. Ele escreve o seguinte: Jesus teve nascido daquela virgem que não só tivesse esposo, mas, como escreve Mateus, já havia sido entregue a um homem, embora ele ainda não a tivesse conhecido, a fim de que o próprio fato de ser virgem não fosse motivo de vergonha, se a virgem aparecesse com o vento crescendo. É por isso que encontrei escrito na Epístola de certo Marte, refiro-me a Inácio, a virgindade de Maria se fez oculta ao príncipe deste século. Fez oculta por causa de José, fez oculta por causa das núpcias. Fez oculta porque era considerada pertencente. Ou seja, como é que Orígenes interpretou a frase de Santo Inácio de Antioquia? Que a virgindade perpétua, a virgindade de Maria ficou oculta ao príncipe deste mundo, porque, aos olhos do mundo, Maria era uma mulher casada com qualquer outra. Porque, mesmo sendo virgem, ela se casou com São José. Quer dizer, o casamento dela com São José escondeu aos olhos do mundo, o fato de ela ser virgem. Ou seja, então, ele interpretou isso como indicativo que ela continuou virgem, mesmo depois de casar com São José. Então, o Santo Inácio de Antioquia acreditava na virgindade perpétua de Maria. Tanto que na carta dos Minhotas, no livro 1, no capítulo 1, versículo 1, Santo Inácio escreveu o seguinte: Nosso Senhor é verdadeiramente da descendência de Davi segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade de Deus e poder de Deus, nascido verdadeiramente da Virgem. Ele já chamava Maria de a Virgem. Aqui está contraído com um artigo, com a preposição de. Mas tem um artigo, a Virgem. Ou seja, a Virgem por excelência. Um título que só faz sentido se ele cria na virgindade perpétua de Maria. Não faz sentido chamar de Virgem uma mulher que se crê que não foi virgem uma parte da vida. Não faz sentido. Então você chama ela de a Virgem porque ele crê que ela foi virgem a vida inteira. Tanto na gente ele cria que Maria foi sempre virgem. Ele foi discípulo dos apóstolos. Então não é absurdo pensar que ele aprendeu isso dos apóstolos. Isso veio dos apóstolos. Ele não inventou isso quando escreveu essas cartas. Certamente ele já pregava isso em vida. Ele deve ter aprendido isso com os apóstolos. Então isso era pregado na época dos apóstolos, provavelmente. Então por isso não precisava especificar nos textos,
nas cartas apostólicas, nos textos bíblicos, que eles não eram filhos de Maria. Não precisa colocar o pé da letra. Então agora o cara vai usar o Evangelho de São João para tentar provar que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. E ele coloca o seguinte: depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. João 2,12. O adéfis aqui foi utilizado para os irmãos de sangue. Se ele quisesse falar que eram primos, ele teria usado o grego anépsios. Mas João prefere e o chama de discípulos. Em poucas palavras, resumidamente, José e Maria, depois do seu filho, o Senhor Jesus Cristo, tiveram filhos e filhos irmãos de Jesus. O cara citou o Evangelho de São João para tentar provar que Maria teve outros filhos. Ele disse que, se São João quisesse dizer que eram primos, teria usado anépsios. Não. Nada a ver uma coisa com a outra. O termo adéfos aqui não quer dizer irmãos biológicos, tem nada a ver. Né? Cara, tem nada a ver. E na verdade, ele deu um enorme tiro no pé que estava o Evangelho de São João. Um tiro de canhão no pé. Porque é o Evangelho que mais prova que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. Então vamos lá, para ser rápido. Eu vou mostrar 3 provas no Evangelho de São João que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. Primeiro, as bodas de Caná. O cara deu um tiro no pé ao citar essa passagem. João 2,12. Veja, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali quem? A mãe de Jesus e também foram convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Cadê os irmãos de Jesus? Depois disso, depois das bodas de Caná, São João vai citar os irmãos de Jesus. Desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Cadê os irmãos de Jesus nas bodas de Caná? O mesmo São João, que no versículo 12 de João 2, diz claramente que estavam os irmãos de Jesus com Maria, Jesus e os discípulos. Ele não diz que eles estavam com Maria, Jesus e os discípulos nas bodas de Caná. É o mesmo evangelista, no mesmo capítulo. Se os irmãos de Jesus tivessem estado nas bodas de Caná, São João teria dito expressamente. Ele teria colocado. Né? Estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados os irmãos de Jesus e seus discípulos. Mas não colocou os irmãos de Jesus. E faz sentido convidar só metade da família. Ainda mais no contexto do judaísmo, onde as famílias, que ainda era um contexto patriarcal, as famílias costumavam ser bastante unidas. Faz sentido pensar que uma família judaica não iria inteira a um casamento? Iria só pela metade? Né? Não estaria unida, junta no casamento, na família judaica? Se os irmãos de Jesus eram primos, eram filhos de Maria, eram irmãos biológicos, por que não estavam com Maria e Jesus no casamento das bodas de Caná? Não faz sentido. Beleza. Então vamos agora para João 7, 1-3. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo e estava próxima à festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos de Jesus aparecem aqui fazendo exigências a Jesus. Só que na cultura judaica, na cultura hebraica, isso não seria possível se esses irmãos fossem irmãos biológicos. Por quê? Porque se fossem irmãos biológicos de Jesus, eles seriam mais novos. Porque Jesus era primogênito de Maria, como está em Lucas 2,7. Os protestantes concordam com isso. Eles seriam irmãos mais novos. E se fossem irmãos mais novos, eles não estariam em posição de fazer exigências a Jesus. No contexto da cultura hebraica, no judaísmo, não é inaceitável irmãos mais novos fazer exigências aos irmãos mais velhos. Por quê? O irmão mais velho, por quê? Porque na família, o irmão mais velho ele tinha uma certa autoridade na família, inclusive sobre os irmãos mais novos. A gente pode ver isso, por exemplo, na própria Bíblia, lá em Gênesis 27, 36, 37, a bênção da primogenitura que Isaac deu a Jacó. Veja, então disse ele, Esaú: não foi seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaac e disse a Esaú: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti e sobre todos os teus irmãos, ou seja, os parentes, o resto da família, os outros membros do clã. Ele tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Quer dizer, a bênção da primogenitura que Isaac deu a Jacó autoridade sobre a família, inclusive sobre Esaú. Ou seja, a primogenitura, que era o direito que, inclusive, o primogênito poderia passar para outro irmão, mas esse direito de primogenitura colocava o primogênito numa posição de autoridade em relação aos mais novos. De modo que, dentro do ambiente hebraico, jamais o irmão mais novo iria fazer exigências ao mais velho, iria dar ordens ao mais velho. Agora, a enciclopédia judaica confirma isso.
né, Enciclopédia Judaica, no artigo sobre primogenitura. Na parte que fala primogenitura da herança, diz assim: a primogenitura da herança refere-se ao primogênito do lado do pai, por qualquer uma de suas esposas, se eles vivessem em poligamia. A lei de tal primogenitura encontrada em Deuteronômio 21:16 seguintes, segundo o qual o primogênito deve receber uma porção dobrada da herança. Supõe-se geralmente que as prerrogativas do primogênito consistiam em uma espécie de potestas sobre a família. A Enciclopédia Judaica usou o termo potestas, que é um termo latino. De acordo com o dicionário latim, quer dizer o quê? Poder, regra, força. Tem outros significados, né? Mas esse é o sentido que se encaixa no texto. Ou seja, no ambiente da cultura hebraica, do judaísmo, o primogênito tem uma autoridade sobre a família. Ele é uma figura, ele exerce uma certa autoridade. De modo que irmãos mais novos não estariam, nunca estariam em posição de dar ordens para o irmão mais velho. Então, se os irmãos de Jesus aparecem dando ordens para ele, fazendo exigências, é porque não eram biológicos. Não podia ser irmãos mais novos, porque seria algo inaceitável na cultura hebraica. Para finalizar, né? São João 19, 25 e 27, a maior prova. Né? Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Se Maria tinha outros filhos, por que Jesus aos pés da cruz entregou os cuidados de São João? Fez São João de filho dela. Fez dele um filho postiço. Ele precisaria arrumar um filho postiço para Maria se ela tivesse outro filho que pudesse cuidar dela? Claro que não. E os pais da igreja entendiam isso. Esse ensinamento, essa atitude de Jesus se deu porque Maria não tinha outros filhos, ela estava sozinha, inclusive também porque São José era falecido. Veja, São João Crisóstomo, perdão, primeiro, São João Crisóstomo não, Santo Antanásio de Alexandria, século IV. Corpus Christianorum Oriental, número 59, ele colocou isso. Ele colocou o seguinte: ao dizer isto, as palavras de João 19, 25 e 27, né? Ele nos ensina que Maria não tinha outro filho, mas o Salvador. Se de fato ela tivesse outro filho, o Salvador não a teria confiado a outros. Ou seja, ele confiou Maria a São João porque ela não tinha outro filho. Santo Hilário de Poitiers, inclusive eu coloquei na capa do vídeo, né? No comentário sobre o Evangelho de Mateus 1,4. Se ele, os irmãos de Jesus, né, fosse filho de Maria, nunca durante a paixão ela teria sido entregue ao apóstolo João como mãe. Nunca Jesus entregaria sua mãe a São João se ela tivesse outros filhos. Nunca Jesus entregaria Maria como mãe, né, de João, uma mãe postiça para ele, se ela tivesse outros filhos que pudessem cuidar dela. Santo Epifânio de Salamina, no Panário 28,7. Se não fosse assim, isto é, se Maria não tivesse permanecido virgem, estando na cruz, não entregaria sua mãe a São João, o qual também guardou a virgindade, a dizer: eis aí tua mãe, dizendo ela: eis aí teu filho. Ele podia entregar aos parentes ou aos filhos de José, se estes forem filhos dela, referindo a Tiago, José, Judas e Simão. Ou seja, os pais da igreja confirmam. Se Maria tivesse outros filhos, no momento da cruz, Jesus nunca teria entregue a São João. Ele entregaria um de seus irmãos. Ele não arrumaria um filho postiço para Maria, se ela tivesse outros filhos biológicos que poderiam cuidar dela. Então, Maria não tinha outros filhos. Ah, mas o protestante vai dizer: não, mas Jesus confiou Maria aos irmãos dele porque não confiava no irmão dele, porque era incrédulo. Tá, digamos que os irmãos de Jesus realmente fossem incrédulos. O que isso tem a ver com não cuidar da mãe? Desde quando a incredulidade é um impedimento para se cuidar da mãe? Desde quando? O que tem a ver com isso com a outra? Né? Desde quando o fato de serem incrédulos significaria que seriam incapazes de cuidar da própria mãe? Desde quando? Né? Desde quando? O que tem a ver uma coisa com a outra? A incredulidade não os torna incapazes de cuidar da mãe. Desde quando o fato de serem incrédulos? Desde quando? Por que o fato de ser incrédulo significaria que Jesus não poderia confiar neles para cuidar da mãe dele? Cara, cuidar da mãe não é questão de fé, é questão de moral, é questão de honrar pai e mãe. Isso não é uma questão de fé. Não precisa ser crente, acreditar em Jesus para cuidar da mãe. Não existe isso. Só precisa ser um bom filho. É questão de moral e não de fé. Então tem nada a ver. O fato de ser incrédulo, mesmo que eles fossem incrédulos, isso não quer dizer que eles não seriam capazes de cuidar da própria mãe. Então, definitivamente, não tem sentido algum Jesus ter entregue sua mãe aos cuidados de São João se ela tinha outros filhos. A Maria não tinha outros filhos. O cara deu um maior tiro no pé ao citar o Evangelho de São João.
Porque ele prova em três passagens que os irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. Maria não teve outros filhos. Ela permaneceu sempre virgem. Então aqui são as referências que eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso, né? Acho que o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas é necessário, né? Eu espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sino da notificação se ainda não estiver ativado. Né? Se inscreve aqui no MSF Católica, na C Católica também. E ativa o sino nos dois canais, aqui no MSF Católica e na C Católica também. Né? Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSF Católica. Eu vou deixar um link na descrição. E se inscreva nos outros canais católicos, né? Tem o Bate-Papo Católico do meu amigo Simplício, que de vez em quando aparece aqui nas lives do meu canal. Tem o Hora do Macabeus, tem o canal do Robson 2.0, tem o Informação Católica, tem Cláudio Campos, tem o missionário Daniel Silveira, estudo da doutrina católica, tem vários outros canais. Se inscrevam nos outros canais católicos. E ajude a divulgar. É isso, né? Paz minha a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Fico por aqui, até a próxima e tchau.